Bem-vindos! Esta aula é sobre giro de estoques. Eu sou o professor Augusto Aichel, da Escola de Negócios da PUC-RS. Medir o desempenho de estoques é interessante para as empresas. O aumento ou redução dos níveis de estoques tem impacto nas finanças da empresa. Existem indicadores que podem ser utilizados para monitorar os estoques. O giro de estoque é um destes indicadores. Corresponde ao número de vezes que o estoque é totalmente consumido em um determinado período de tempo, desde que não ocorra ressuprimento. Normalmente, 1 ano. É uma relação entre o volume de consumo, o volume de vendas e o estoque existente ou médio. O giro de estoques pode ser utilizado para comparar o desempenho da empresa com outras empresas. Da mesma forma, é possível verificar o desempenho de classes ou grupos de materiais dentro da empresa. O critério de avaliação depende da política de estoques adotada. O capital disponível para ser investido em estoques tem impacto sobre a decisão dos níveis de estoques que uma empresa opta por ter. Para reforçar, são 2 elementos importantes: consumo e estoques. O consumo corresponde ao valor ou quantidade consumida em um determinado período de tempo, normalmente ano. O estoque corresponde à quantidade ou o valor médio de estoque neste mesmo período de análise. Os giros podem ser diferentes entre diferentes materiais da empresa, inclusive quando é utilizado o referencial da curva ABC. O outro indicador importante é o indicador de cobertura de estoque. O indicador de cobertura está associado diretamente ao indicador de giro. Entretanto, está relacionado à taxa de uso de um determinado item ou material. Ele irá expressar o tempo de duração do estoque caso não ocorra ressuprimento. Poderá ser apresentado como o tempo em dias, semanas, meses ou até anos. O tema giro de estoques, também conhecido como rotatividade de estoques, está disponível na literatura especializada da nossa área, Administração de Materiais e Logística. Estimulo você a pesquisar as fórmulas e todos os pontos técnicos necessários para a correta utilização do giro e da rotatividade. Nesta videoaula, vou fazer uma apresentação através de gráficos para auxiliar você a compreender como funciona. O assunto giro de estoques está disponível na literatura especializada. Estimulo você a pesquisar sobre as fórmulas e como calcular o giro. Nesta videoaula, apresentarei, através de gráficos, o funcionamento do sistema de verificação e monitoramento de estoques. Para compreender giro de estoques, você deve observar o seguinte gráfico. Este gráfico, também chamado de dente de serra, apresenta as movimentações de entradas e saída dos estoques. Em um eixo, represento a quantidade. No outro, o tempo. A quantidade é a quantidade existente e movimentada de estoques. O tempo representa o intervalo em que as movimentações ocorrem, sejam dias, semanas, meses ou até anos. Um estoque completamente abastecido tem seu consumo durante um determinado período de tempo até chegar a zero. Ele é reabastecido e isso ocorre novamente num próximo período de tempo. E assim sucessivamente. Este gráfico apresenta as condições necessárias para a compreensão do giro.
Esta representação, entretanto, ela tem algumas premissas que precisamos cuidar, como a demanda ou o consumo ser regular, o estoque ser reabastecido quando atingimos zero. Entretanto, é possível verificar na realidade prática que nem sempre ocorre o reabastecimento nas condições ideais e outros aspectos. O assunto giro de estoques está disponível na literatura especializada da nossa área, administração de materiais e logística. Esta apresentação está focada no conceito. Estimulo você a procurar as fórmulas e como calcular na literatura. Para explicar o giro de estoques, preciso imaginar um material e um consumo para este material. Este material imaginário, não interessa qual seja, tem, no exemplo, um consumo de 900 unidades por mês. O giro de estoques está relacionado ao número de vezes que o estoque é completamente consumido em um determinado período. Para apresentar isto através de gráficos, vou utilizar a estrutura do gráfico dente de serra, com quantidade e tempo. No primeiro gráfico, quantidade e tempo. No primeiro gráfico, vou representar o abastecimento, o suprimento desse estoque em 900 unidades no início do período. Se tudo transcorrer dentro do normal, ao final do período, o estoque estará em zero. Esta representação mostra que em um período o estoque foi integralmente consumido uma vez. Se a empresa obtiver, através de um esforço junto a seus fornecedores, através de práticas comerciais adequadas, o suprimento, o abastecimento em mais vezes, com menores quantidades, o que ocorrerá? No segundo gráfico, quantidade, tempo, eu vou imaginar que este produto seja abastecido em 450 unidades. Como o consumo é de 900 unidades no período, esse estoque será totalmente utilizado 2 vezes no período. Numa terceira situação, vamos imaginar que a empresa, com esforços adicionais, consiga obter do fornecedor condições para suprimento em quantidades ainda menores. No terceiro gráfico, quantidade, tempo, um período, vou imaginar abastecimentos com 300 unidades. Essas 300 unidades abastecidas, 10 dias depois, estarão consumidas. Será necessário um segundo abastecimento. 10 dias depois, o estoque terá sido consumido integralmente. Ocorre, então, um terceiro abastecimento, um ressuprimento do estoque. E, por fim, quando chegamos no último dia do período, no final do período, o estoque novamente em zero. Neste caso, o estoque foi totalmente utilizado 3 vezes. Por quê? Porque há uma relação entre a quantidade do consumo e a quantidade do estoque.
O número de vezes que o estoque é totalmente utilizado no período é o que se chama de giro de estoques, giro ou rotatividade. Um giro maior significa que para um mesmo volume de utilização, consumo, que pode ser venda ou consumo, dependendo da situação da empresa, um mesmo volume é abastecido ou ressuprido mais vezes. Quanto mais vezes ocorrer, menor será o nível médio dos estoques para o mesmo volume de consumo. Isto é o que se usa chamar de giro. Complementar ao giro, nós temos a cobertura de estoques. Se o giro apresenta um número de vezes que o estoque é utilizado integralmente no período, a cobertura apresenta o tempo que o estoque permanece dentro da empresa até ser totalmente consumido, desde que não ocorra um ressuprimento adicional, um novo abastecimento. No primeiro gráfico, com um abastecimento, o estoque inicia com uma expectativa de permanecer por 30 dias. No segundo gráfico, cada abastecimento, cada ressuprimento de 450 unidades permanece por 15 dias. No terceiro e último gráfico, 3 abastecimentos, 3 ressuprimentos de 300 unidades para um total de 900 unidades. Cada vez que o estoque é abastecido, a expectativa de permanência é de 10 dias. A cobertura de estoques mostra o período que o estoque permanecerá até ser integralmente consumido. O giro ou rotatividade, o número de vezes que o estoque é substituído, é utilizado integralmente no período. Este indicador tem forte relação com outras áreas de gestão da empresa. Quanto menores os níveis de estoques, menor o capital investido. Entretanto, é muito importante observar que este é um indicador para monitorar o desempenho do estoque e não uma ferramenta para definir critérios da gestão. Existem aspectos que têm impacto sobre a decisão da quantidade que não estão representados aqui. Por exemplo, as formas de relacionamento, dos relacionamentos com os fornecedores, as possibilidades que a empresa tenha para obter abastecimentos com maior frequência, a segurança do processo como um todo, como garantia que o fornecedor dê para que as mercadorias ou materiais sejam recebidos nas datas corretas e assim por diante. Observe com atenção os conteúdos sobre gestão de estoques. Mas, neste momento, você pode ter disponível para fazer uma boa avaliação, um bom monitoramento, 2 importantes indicadores: giro e cobertura.